A independência do Brasil é um dos acontecimentos mais importantes para a história do país. Esse episódio corresponde à quebra do domínio português sobre a nação, principalmente nas relações econômicas e políticas. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa. Tudo começou no dia 29 de novembro de 1807, lá em Portugal. A coroa portuguesa, pressionada pelo exército de Napoleão Bonaparte, resolveu mudar a sede da corte para sua colônia mais rica, que nesse caso era o Brasil. Ou seja, antigamente nosso país era a colônia de Portugal. Nessa viagem de Portugal para Brasil, vieram cerca de 10 mil pessoas, entre elas ministros, juízes, médicos, professores e funcionários de várias categorias. Nesse navio também veio o Tesouro Real, os arquivos portugueses e muitos livros que futuramente fizeram parte da Biblioteca Nacional. O primeiro navio que levava a família real chegou em Salvador 22 de janeiro de 1808. A partir do momento que a família portuguesa pisou em solo americano, o Brasil nunca mais foi o mesmo. É importante salientar que desde 1500 o Brasil só comercializava para Portugal, o chamado Pacto Colonial. Assim que Dom João VI chega em Salvador, ele decreta em 28 de janeiro de 1808 a abertura dos portos às nações amigas. Ou seja, os proprietários rurais, que exportavam principalmente açúcar e algodão, ficaram felizes porque poderiam exportar para outros países e com isso receber mais. Em 1815, Dom João VI declarou a colônia Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Brasil, nesse momento, deixou de ser colônia e se tornou uma extensão do Reino de Portugal. Porém, em 1820, lá em Portugal, acontecia a Revolução do Porto, ou seja, Portugal exigia retorno da família real ao reino e a reinstituição do Pacto Colonial. É claro que a população do Brasil não gostou dessa situação e Dom João VI evitou ao máximo ter que voltar a Portugal. Porém, em 1821, ele é forçado pelas cortes portuguesas a retornar para a Europa. Com isso, o rei deixa seu filho Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Dom Pedro, mesmo sendo um português, alia-se ao descontentamento dos brasileiros. Uma ordem judicial exigiu o retorno imediato de Dom Pedro I a Portugal, porém, o mesmo contrariando as ordens portuguesas e atendendo o pedido do povo brasileiro, que reuniu um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, ele acaba declarando no dia 9 de janeiro de 1822 que ficaria no Brasil. Esse episódio é conhecido até hoje como o Dia do Fico. Com isso, temos o primeiro passo para a independência do Brasil. Dom Pedro I viaja para São Paulo em busca de apoio político, deixando no comando do Brasil sua esposa Maria Leopoldina. Alguns dias depois, a princesa recebe uma carta de Portugal ameaçando a recolonização do Brasil caso Pedro não retorne para Portugal. Leopoldina, então, escreve uma carta apoiando o marido na separação definitiva entre Portugal e Brasil. José Bonifácio, ministro do reino, foi em busca de Dom Pedro I para entregar-lhe as cartas. O encontro ocorre às margens do rio Ipiranga e, nesse momento, Pedro, ao ler as mensagens, decide separar-se definitivamente de Portugal. Que grandiosa é a história do nosso país! Dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. Devemos homenagear todas as pessoas que lutaram pela nossa pátria. Essa data deve ser respeitada e comemorada por todos nós, brasileiros.